Por que, assim, já que tem tantas aparições, eu nunca vi. Quem viu uma vez, geralmente vê mais vezes. E se é tão comum, em tese, né? Por que escondem tanto? Então, justamente está tudo linkado a, por exemplo, esse caso que eu contei de Ubatuba. Os militares, as áreas de inteligência, cientistas de todo mundo, eles estão interessados em obter essa tecnologia dos OVNIs para, através de um processo de engenharia reversa, construírem tecnologias mais avançadas, né, na Terra, utilizando essa tecnologia alien. Né? Então isso vai colocar o quê? Aquele país que detiver essa tecnologia alien, ele vai estar anos-luz na frente dos seus inimigos ou concorrentes. Ou seja, se os Estados Unidos conseguem isso, ele vai ficar na frente da China, da Rússia. Né? Então é isso que faz com que se acoberte o assunto. Porque se você trazer a público esse assunto, ele pode gerar o quê? Uma concorrência dos outros países, mas já existe, tá meio velada, existe, mas seria uma concorrência mais aberta e também eles evitam de falar, existe o acobertamento, por conta de não gerar um pânico, uma histeria coletiva populacional. Mas será que se não falassem mais abertamente disso, a gente não ia conseguir achar mais coisas? As pessoas não iam prestar mais atenção. Sim, e de repente eles iam conseguir mais material para trabalhar? É lógico que seria uma corrida, cada um vai onde achou. Então, tanto é que os governos, eles acabam fazendo esses acordos com os norte-americanos e cedendo esse material, seja ele metálico, né, das naves, ou até biológico também. No caso de seres, também são encaminhados para os laboratórios dos Estados Unidos. Quando você teve a sua experiência que você viu, você não viu nenhum ser, você viu só a nave. Eu já vi ser também. Já, mas assim, na maioria das vezes que eu tive algum tipo de contato, eu vi naves. Né? Então eram objetos, cheguei a trocar sinal de lanterna junto com várias pessoas e geralmente nas vigílias que nós realizamos, né, para identificação, para registro desses fenômenos em áreas de incidência ufológica, geralmente eu estou acompanhado de várias pessoas que também veem o fenômeno. Com relação assim, a pessoa que vê, ela pode de repente ver novamente, tem casos que sim. Tem casos que a pessoa vê uma vez na vida e não vê nunca mais. No caso das abduções, que são sequestros, né, das pessoas para dentro dos objetos, a gente percebe que tem pessoas que foram sequestradas, foi feita toda uma experiência, como se ela fosse uma espécie de uma cobaia humana ali na mão deles, e depois ela é largada e nunca mais tem nenhum tipo de contato. Outros casos, a pessoa ela é coletada, passa por uma experiência, às vezes até uma inseminação, é largada, depois os seres voltam, tem um novo contato, aí às vezes é apresentado até o produto ali de uma inseminação, de alguma coisa, de uma experiência genética que eles fazem, e aí essa pessoa geralmente ela é observada durante a vida dela toda. Em alguns casos, o processo é tão complexo que ele acaba passando para os filhos dessa pessoa, depois para os netos e vai indo de geração em geração. Mas não é algo tão comum. Esses são casos e essas pessoas passaram depois por exames e raros. E que viram coisas nelas que não eram da Terra? Assim, os abduzidos, às vezes eles voltam com marca nos corpos e não lembram, isso provavelmente deve ser proposital por parte deles colocarem uma espécie de bloqueio que as testemunhas não lembram de toda a experiência que ela vivenciou. Então, utiliza-se a técnica da hipnose regressiva, que tem que ser ministrada aí, logicamente, por um psicólogo, um hipnólogo sério, né? Porque se ele não fizer uma coisa correta, ele pode induzir uma história. Sim, né? Então, sim. A hipnose, teve um hipnólogo aqui, ele mostrou isso pra gente. Ela não é totalmente confiável, mas ela é usada na ufologia como um facilitador de tirar alguns bloqueios, e quando ela é ministrada sem indução, ela é efetiva. Embora fica claro aqui que de uma experiência de um tempo perdido, por exemplo, que a gente chama de missing time, o termo. O tempo perdido de 2 horas. A pessoa foi pega,
ficou 2 horas dentro da nave lá, sofrendo algum processo, geralmente você consegue trazer à tona uns 15 minutos da experiência. Ou seja, fica 1h45 sem saber o que tá aconteceu com aquela testemunha. Então, deve ser algum dispositivo que esses seres colocam mentalmente. Ou pode ser nem a pode hipnose ser até, destrava. pode ser até mesmo uma, como é que fala? Quando a gente vai fazer cirurgia, a gente... Uma anestesia? Uma anestesia, alguma uma coisa desse tipo. anestesia mais mental, vai.